Bom dia, pessoal. É, Vou começar aqui, então, esse nosso webinar, né, sobre como, como trabalhar, né, a gestão de equipes remotas aí, principalmente equipe de atendimento, né, passar aqui um pouco da experiência que a gente tem como Desk Flows aí. É, Então, passando um pouquinho aqui da experiência que a gente teve, que a gente tem aqui na Desk Flows como uma empresa que trabalha com processo de atendimento, né? Especialmente aí trabalhando com conceitos de atendimento remoto nesse momento, especialmente nesse momento de Covid-19, é uma coisa muito sensível, né? Então, passar alguns conceitos, algumas dicas, e aí conto aí com a colaboração e a participação de vocês aí nesse web, né, tá? Então, um pouquinho sobre a agenda. Primeiro a gente vai falar algumas coisas sobre produtividade de trabalho remoto no geral, algumas boas práticas que a gente tem identificado ao longo do tempo. Depois a gente vai separar aqui em 4 grandes sessões para separar impactos nos colaboradores, impactos sobre a liderança, de uma maneira geral, impactos sobre os processos e a rotina de trabalho, e no fim vamos dar algumas dicas de ferramenta e falar algumas coisas sobre tendências aí de futuro, tá? Então, sobre a produtividade do trabalho remoto, vou soltar aqui uma pesquisa, tá? Sobre eu quero saber um pouquinho como que a empresa de vocês lidava com o trabalho remoto antes dessa crise, né? E vou dar aqui algumas dicas e alguns insights sobre isso, né? Acho que uma das coisas mais importantes sobre o trabalho remoto e que tem muito impacto é a questão de diferenciar momento síncrono de momento assíncrono, né? O que a gente quer dizer com isso? Quando se trabalha remoto, muito mais atividades são feitas sem eu ter que juntar 2 pessoas ao mesmo tempo, mesmo que online, né? Então, talvez essa seja a maior diferença do modelo de operação de uma empresa remota de uma empresa não remota. A empresa remota ela tem mais rotinas e mais processos assíncronos. Isso faz com que ela valorize mais os momentos síncronos, né? Então, uma reunião, por exemplo, num ambiente totalmente remoto, ela tende a ser muito mais produtiva, porque ela está sincronizando aí as pessoas e esse tempo tem muito valor, né? Outra coisa importante sobre produtividade em trabalho remoto é controlar a interrupção, né? Eu, por exemplo, né, eu não deixo nada notificar nem no meu desktop nem no celular, assim, principalmente para manter a concentração, manter o foco. E isso é uma coisa que a gente não consegue fazer muito num ambiente presencial, né, num ambiente de escritório tradicional. Então, controlar interrupções é fundamental. E isso é muito mais fácil de fazer no ambiente remoto do que no ambiente não remoto, né? E aí até nas TRs de futuro eu até falo ali que isso é uma coisa que tende a mudar, né? As pessoas lidarem melhor com as interrupções, conseguirem controlar isso no dia a dia. Isso tem uma ligação muito grande com trabalho síncrono e trabalho assíncrono, né? No trabalho remoto, a priorização das atividades ela é muito mais crítica do que num trabalho não remoto. Isso faz com que o trabalho remoto também seja mais produtivo, né? Então, se a gente está sempre garantindo que está fazendo o mais importante, a gente está andando na direção certa, né? Organizar a agenda é fundamental. E aí, parece besteira, né? Mas isso fica mais evidente ainda no ambiente de trabalho remoto, né? Onde você tem diversas interações e aí como você tem um impacto ali do síncrono, das coisas síncronas e das coisas assíncronas, o ideal é que você também reserve até tempo para fazer atividades que vão te demorar mais tempo aí, que vão te exigir uma concentração de 1, 2 horas, por exemplo, né? A gente tem
outro impacto muito grande do trabalho remoto é trabalhar um modelo de gestão orientado a resultado, né? Dado que eu não estou vendo o que as pessoas estão fazendo, e isso também é uma ilusão, né? Porque nem todo mundo vê tudo que todo mundo está fazendo no ambiente não remoto, né? Dado que eu não estou vendo o que as pessoas estão fazendo, eu tenho que trabalhar coisas orientadas ao resultado. Então, o alinhamento num trabalho remoto ele é muito em cima do resultado e muito menos em cima do esforço ou das tarefas que têm que ser executadas, né? E aí uma coisa importante, eu falo muito trabalho remoto e não falo home office, né? Porque no trabalho remoto não é só home office, né? Trabalho remoto é sobre estruturar processos para que eles não dependam das pessoas estarem num lugar só para que eles aconteçam, tá? Então é isso aí. Eu vou passar algumas boas práticas, né, que a gente tem identificado tanto na nossa jornada como trabalho remoto quanto nos nossos clientes, tá? Uma boa prática é sempre deixar a câmera ligada em todas as interações, que isso reduz o problema do fator humano, né? O fator humano, ele, lógico, você não tem a interação física, ela é muito rica, né? Até comunicações não verbais e tudo mais. Então, por isso é importante sempre você ter a câmera ligada enquanto está conversando com alguém sobre alguma tarefa, né? Essa é uma boa prática, né? Se uns estão online, todos online, é uma boa prática para quando as coisas voltarem ao normal, né? Então, provavelmente, muitas políticas de home office vão ser revistas, vão ser flexibilizadas a partir desse momento. E uma boa prática é, se uma pessoa ela está online, né? Ou seja, se eu tenho todo mundo no escritório e uma ou outra pessoa está fora do escritório, o ideal é que você mantenha a dinâmica de uma reunião online. Então todo mundo acessa o mesmo link, todo mundo interage da mesma maneira, para que ninguém perca experiência, né? Então o cara que ele está remoto, ele não tem a experiência de estar tendo a comunicação não verbal das pessoas no escritório, né? Compartilhe a tela, então toda conversa tem um contexto, então sempre compartilhe o contexto com as pessoas que estão na conversa e também documente essas atividades no contexto, tá? Documentação é uma coisa muito crítica em processos remotos, né? Porque como você tem mais coisas assíncronas, você precisa documentar melhor as atividades. Mas tente sempre documentar no contexto. Não joga um pedaço no e-mail, um pedaço no chat, um pedaço na ferramenta de gestão de tarefa, enfim. Sempre documenta. É sobre a tarefa, documenta na tarefa, né? Desabilitar notificações necessárias, né? Notificação de e-mail, por exemplo, é uma coisa que aumenta muito a ansiedade, né, das pessoas. Então, tentar trabalhar com o mínimo de notificação possível traz mais produtividade aí no ambiente remoto também. E aí o legal é que muitas dessas coisas aqui se aplicam não só ao ambiente remoto, mas ao ambiente de produtividade no geral, né? Usar sempre a versão cloud das ferramentas. Agora as pessoas estão enxergando o valor disso com mais ênfase, né? Porque eu tiro a limitação, por exemplo, de ter que usar uma VPN ou de ter que ter acesso a um servidor remoto. Se isso precisar, geralmente é para quando você tem restrições mais sérias aí de segurança, né? Seja pontual, não tem desculpa de trânsito, né? Enfim, eu não estou no trânsito porque não tem trânsito, não estou me deslocando, então isso é uma coisa muito importante. E se a gente levar em consideração aquela vela máxima de que eu tenho que deixar o trabalho mais assíncrono possível, sempre pensando em assincronicidade, né? Ser pontual é muito importante porque é um momento que as pessoas se dispuseram a estar ali, né? Então é muito crítico a pontualidade. Então, uma primeira abordagem aqui, vamos falar um pouco sobre como lidar com essa mudança tão brusca e repentina com os colaboradores, tá? Obviamente, esse momento ele gera muitas inseguranças, tanto a questão no nível mais macro, né, de se o emprego vai ser mantido, enfim, qualquer coisa assim, quanto de como que os processos vão rodar e como que a pessoa vai ser medida. Então, é muito importante que essa construção de uma nova realidade seja feita junto com os colaboradores, né, para reduzir esse momento de insegurança. E aí, obviamente, esse momento também traz um impacto muito grande na vida social das pessoas, né? O ser humano é um ser social.
Então, é muito importante entender esse impacto e constantemente avaliar isso junto com os colaboradores, associando isso também ao apoio psicológico. É importante entender o contexto de cada colaborador. A gente tem colaborador que tem filho, tem colaborador que não tem infraestrutura, por exemplo, de trabalho remoto. Então, como que isso vai acontecer nesse ambiente com ele, né? E qual que é o impacto disso? Então, é importante amparar essas pessoas aí. E tem uma questão um pouco mais prática aí, que é a infraestrutura física, né? Nem todas as pessoas, nesse momento, estavam acostumadas com a questão ou estavam habilitadas em casa para ter uma estrutura de escritório, né? Então, isso gera um impacto muito grande, porque trabalhar da mesa da sala de jantar não é necessariamente uma coisa muito boa, ergonomicamente falando, né? Então, algumas boas práticas para você trabalhar com os colaboradores é intensificar a rotina de feedbacks, uma vez que, como o contexto mudou, é muito importante você entender o ponto de cada um. Então, reuniões one-on-one são muito mais importantes e até uma frequência maior devem ser feitas, né? Sempre envolva os colaboradores na revisão dos processos. Fala, cara, ó, aquilo funcionava lá porque a gente tinha aquela parede de post-it que, de alguma forma, a gente conseguia consultar. Como que a gente faz isso agora? Então, envolver os colaboradores nisso é muito importante, nessa revisão. Criar momentos de socialização, a gente tem visto muitas coisas aí, happy hour online, o pessoal, vamos marcar agora para tomar um café, todo mundo toma café e abre uma sala no Zoom ou no Hangouts, enfim, para tomar um café. E eu coloquei ali Muro das Lamentações, que é criar um ambiente de confiança para que as pessoas falem suas dores, né? Isso ajuda nessa parte do apoio psicológico também. Então, de preferência, isso com uma facilitação aí até de psicólogo, enfim, pode gerar um valor muito legal. E aí, quando possível, né, disponibilizar a mesma estrutura do escritório. Então, se você puder emprestar cadeira para o colaborador, se você puder fazer com que ele leve o monitor para casa, o teclado, enfim, isso pode ajudar na adaptação dele nesse contexto novo dentro da casa dele, né? Alguns aspectos aí de liderança, tá? É requerido da liderança nesse tempo aí que haja uma visão constante sobre os resultados da equipe, tá? Então, como eu não estou junto das pessoas, o meu acompanhamento de tarefas ele é muito menor. Então, eu preciso constantemente trabalhar a análise de volumetria das coisas, né, das tarefas, enfim, e controlar essas filas aí, falando mais de atendimento, né, ter um controle mais efetivo dessas filas. Porque aquela interação do dia a dia, do todo lado do cara, fala que a fila está maior, a fila está menor, isso não existe mais. Ou se existir é de uma maneira bem mais econômica, né? Vamos dizer assim. Então, esse controle é muito fundamental. No ambiente remoto, a gente não tem espaço para microgestão, né? O que isso significa? Uh, isso significa que é muito importante controlar a ansiedade de saber o que todo mundo está fazendo ao mesmo tempo, tá? A microgestão é muito perigosa porque ela dá uma sensação de que eu estou no controle da situação. Só que como o foco tem que ser mais em cima do resultado do time, menos em cima do que cada um está fazendo, um líder que não está acostumado a fazer essa gestão por resultado, ele acaba tendo um impacto muito grande na maneira com que ele faz gestão da equipe, né? O alinhamento operacional, ou seja, promova a discussão entre os times com mais frequência, tá? E tem uma coisa muito importante sobre organização e documentação, que é aproveitar todos os momentos de sincronismo, né, de você sincronizar com seus colaboradores e fazer com que as saídas das reuniões sejam muito mais claras. E por fim, elas têm que ser mais gerenciadas também, né? Acho que no ambiente não remoto, as pessoas saem ali com seus cadernos anotados, com alguma coisa que tem que fazer anotado. Só que esse contexto macro no ambiente remoto ele tem que ser muito mais evidenciado, né? Então, algumas boas práticas, né?
deixa sempre o resultado visível, sempre que puder, disponibiliza um dashboard com o desempenho da equipe. E é muito importante a conversa ser no nível do resultado e a conversa ser usando os mesmos parâmetros, né? Uma equipe que também tem que ser orientada a resultado, ela tem que ter visão e acesso ao resultado constantemente, né? Inclusive, muito provavelmente em algum ambiente de vocês, vocês tinham lá uma TV que passava alguma coisa, pensar em como essa TV vai estar disponibilizada remotamente, né? Se eu consigo dar acesso de visualização nas ferramentas que estavam na TV, ou se eu consigo fazer uma integração com essas ferramentas para aparecer direto lá num canal ali no meu Slack, no meu Rocket Chat, né? Sincronize o trabalho com outros times. Usem muito essa questão do remoto para fazer interações com outros times de maneira mais objetiva, né? Isso é muito importante. E uma boa prática muito simples, mas que é muito poderosa a maioria das ferramentas hoje de gestão de tarefas ou de comunicação no geral, elas têm lá a questão das menções, né? O mencionar uma pessoa numa tarefa. Usem e abusem disso. Isso é muito produtivo, isso ajuda muito no fluxo de comunicação e isso ajuda a manter o contexto dentro da atividade, né? Então incentivem seus times a fazerem isso, tá? Um pouco agora sobre processo e rotina, né? Aqui eu acho que talvez seja onde nossa visão tenha mais impacto aí, né? Que é como que os processos devem ser repensados. Então, se questionar por que aquela coisa só funcionava no escritório, né? O que inviabilizava aquilo de funcionar no remoto, né? Por que a daily só funcionava quando estava todo mundo no escritório? E como que a gente pode repensar esse processo, por exemplo, né? E aí nisso é muito importante pensar numa documentação eficiente. E aí aqui é uma coisa muito importante, né? Uma documentação eficiente não é uma documentação extensa, ela é uma documentação concisa e que diz o que tem que dizer sem ocupar muito tempo, tanto de quem escreve quanto de quem lê, né? E isso só vem com treino e com muita repetição da própria equipe aí sobre como trabalhar essa documentação, né? E aí, num contexto de atendimento ou de relacionamento com o cliente, sempre olha o processo com uma visão de que você tem que garantir a mesma experiência para o cliente, né? Então, isso acho que do ponto de vista de canal, tecnologicamente hoje não tem tanto problema. O problema é muito mais no fluxo interno do trabalho. Ou seja, o que a gente quer dizer com fluxo interno, né? Antes, quando eu precisava de alguém de outro time, eu talvez ia lá na mesa do cara e falava com ele, né? Partindo do princípio que está todo mundo distribuído, como que eu consigo acionar uma equipe que não é a minha para resolver um problema? Será que minhas ferramentas estão adaptadas para isso? Será que meus processos internos estão adaptados para isso? E eu acho que aqui, para garantir a mesma experiência, não necessariamente no atendimento de canal, mas sim como estruturar os processos internos para que eu consiga, por exemplo, exigir uma resposta de uma equipe de desenvolvimento, como eu trabalho o SLA de atendimento com o meu time de desenvolvimento, agora nesse contexto ficou muito mais crítico, né? E aí, sobre rotinas, né, de acompanhamento, existe muita frequência, a questão das daily meetings, mas eu queria trazer um pouco, que são reuniões diárias de duração curta, onde as pessoas reportam o que fizeram, o que vão fazer, quais são os impedimentos. E aí aqui, uma alteração aí muito para o processo de operação e rotina mesmo de gestão de atendimento, é importante que esse alinhamento operacional, né, diário, ele seja feito mais em controle e resultados da operação e do processo como um todo, do que fazer aquela daily meeting que eu vou correr todo mundo, tá? Isso faz com que o negócio fique mais produtivo, tá? Então, você abrir um dashboard de controle, abrir a sua ferramenta de helpdesk, abrir qualquer ferramenta que você olhe, um macro do processo, fala, galera, aqui o processo está assim hoje, estava assim ontem, o que a gente vai fazer para diminuir os gargalos, o que a gente vai fazer para diminuir o estoque aí de
de tickets ou de tarefas aí do dia, né? E também tirar impedimentos operacionais, né? Pessoas sinalizarem impedimentos operacionais que tem com outras equipes. Geralmente a daily meeting ela é feita dentro da própria equipe, né? Então, por exemplo, eu preciso de um cara de desenvolvimento lá porque eu tenho um chamado que, eu preciso do cara de desenvolvimento hoje, senão eu não vou andar. E aí a remoção desses impedimentos é a hora de sinalização, no alinhamento operacional, e aí isso provavelmente vai derivar um contato com alguém de desenvolvimento, uma intermediação de algum conflito ou algum impedimento mesmo, né? Então, acho que um gatilho de produtividade legal aqui, se você tem um time de 8, 10 pessoas e cada uma gasta 5 minutos para fazer sua dele, demora 40 minutos, né? Se você faz isso orientado a processo, não necessariamente todas as pessoas precisam falar na daily. É importante lembrar para que a daily existe. A daily existe para você forçar comunicação. Então, se você tem uma rotina de comunicação efetiva com o seu time, eventualmente você nem vai precisar de daily no médio e longo prazo, né? Você não vai precisar de um momento síncrono, né? Porque as coisas vão acontecer ongoing e assincronamente, né? Então, questionar, inclusive, se a daily meeting está cumprindo o papel dela, que é dar essa visão de resultado operacional e está facilitando a sinalização e a remoção dos impedimentos operacionais, né? A gente recomenda também, do ponto de vista de rotina, fazer uma reunião semanal com a equipe ou até uma reunião até maior para dar uma visão dos resultados na semana. Então, como que está o nosso estoque de tickets da semana, um momento, um report um pouco mais formal, uma reunião um pouco mais preparada, para também tocar os projetos que estão em execução, né? E aí numa visão mais tática, até preparando para se você for líder, né? Preparando para dar um report mais estratégico também, para o nível estratégico de como está andando a operação da equipe aí de atendimento, né? Algumas boas práticas, então, para processo rotina, tem playbooks estruturados para o atendimento, sempre lembrando da visão de ter uma documentação eficiente, assim. Acho que isso é muito importante. Ter um playbook só para encher linguiça não vai servir para nada, né? Então, ter playbook com passo a passos claros, enfim. Fazer as reuniões, tanto a dele quanto a weekly, abrindo os controles de rotina. Então, você como líder, você deve ter alguns dashboards, algumas telas que você usa para controlar. Faça a reunião usando essas mesmas telas, tá? Não faça reunião sem tela, sem base, sem olhar um dashboard qualquer, porque os colaboradores eles perdem o contexto, né? Então, esse contexto da reunião de rotina é muito importante. E documenta as reuniões, não ata de exatamente o que aconteceu. E aí uma boa prática é gravar a reunião. Se você grava a reunião, você não precisa ter ata, né? E se o cara quiser revisitar a reunião, ele vai revisitar a reunião gravada. Mas sempre documente o que ficou de próximos passos e de ações depois da reunião. Isso é muito importante, né? E aí a gente vai falar de algumas ferramentas ali que vão facilitar isso. Entrando aí na parte mais... Pessoal, se vocês tiverem dúvidas aí, perguntas, a gente responde aí durante... É só usar aí o Zoom aí, a parte de perguntas e respostas aí, que a gente vai respondendo durante mais pro final a gente responde as perguntas aí, tá? Entrando na parte mais desejada, acho que todo mundo gosta muito da parte de ferramentas aí, né? Quer saber como funciona e tal. A gente organizou aqui as ferramentas de uma maneira, acho que bem prática aí. Depois a gente vai disponibilizar os links de todas as ferramentas aí. Esse webinar vai ser gravado e disponibilizado também, né? A gente disponibiliza o link de todas elas. Se a gente pensar em compartilhamento de documentos, em e-mail, né? A gente tem aí os dois maiores, que é o Office 365 e o G Suite. Então, lembrando, né? Sempre orientado a cloud, tá? A gente tem a parte de repositório, então é muito importante os documentos do processo e os documentos de troca de documento com o cliente estarem disponíveis também na nuvem, isso facilita muito. Então a gente tem aí como exemplos o Drive, o Box aí, enfim, o Dropbox. Um tipo de ferramenta que tem ficado muito mais evidente são as ferramentas de whiteboards, né? A ferramenta é como se fosse uma parede eletrônica.
onde você pode desenhar colaborativamente, fazer uma reunião de brainstorming, uma reunião de, de desenho, né, de alguma solução, de alguma especificação, qualquer coisa assim. Então, para essa documentação, a gente tem o Draw do Google, o Miro, que é o que a gente usa na Deskflows hoje, que é uma ferramenta muito legal de ter essa parte de post-it eletrônico, né? Vamos falar assim, de eu ter uma parede que eu consigo acessar de qualquer lugar. E tem o Miro também, né? A gente tem também ferramentas e dá muita produtividade você trabalhar com vídeo, né? Começar até a dinâmica de trabalhar com vídeo. Porque o vídeo, ele facilita uma explicação assíncrona. Ele facilita eu trabalhar assincronamente com meus funcionários, até mesmo com meus clientes, né? E é uma ferramenta muito legal para isso, é o Loom, que é essa primeira aqui. Ela é uma ferramenta que permite que você grave vídeos rápidos, ela já gera o link desse vídeo na hora, você já consegue mandar para o cliente, então ela é muito boa para você fazer especificação de alguma coisa ou explicação de alguma coisa, de algum contexto, tá? Então, isso para a equipe de atendimento, explicar um bug para um desenvolvimento, então é espetacular. Porque você explica o que está acontecendo já mostrando na tela. Ó, fiz isso, fiz aquilo, não deu certo, tal. A explicação do bug é essa, tá? Porque toda vez que você vai tentar ser muito cursivo, você acaba perdendo produtividade, né? E isso é uma ferramenta que também em ambientes não remotos funciona muito bem, né? Sobre comunicação, né? A gente tem aí as ferramentas de chats e grupos, aí o Microsoft Teams, o Rocket Chat, o Slack, são acho que os exemplos mais correntes, né? Ferramentas para videoconferência, tem o Skype, o Hangouts do Google e o Zoom, que é o que a gente está usando para fazer esse webinar, que na minha visão é o melhor de todos também. E tem essa categoria de sala de voz e vídeo, que são ferramentas muito legais para essa adaptação ao contexto de remoto, né? A gente sempre prioriza no remoto, então sempre tem que ter uma visão de eu prefiro o assíncrono do que síncrono, tá? Só que na adaptação eu sinto falta daquele cutucar o amigo do lado para falar alguma coisa, né? Essas ferramentas, tanto o Matrix quanto o Discord ali, elas são ferramentas que facilitam essa interação, né? Então, as pessoas entram numa sala e de repente está todo mundo conversando, sem ter que ter um invite do Hangout ou uma videoconferência e tal. E o bom delas é que elas ocupam muito pouca banda, então o computador nem fica tão mais pesado assim e ele não consome muito tráfego de internet também, tá? Então, essa é uma dica muito legal para quem está se adaptando ao remoto, né? Usar aí essas coisas para se adaptar ao movimento do remoto. Ferramenta de gestão de tarefas, aqui tem uma infinidade aqui, eu trouxe algumas mais populares aqui, que é o Monday, o Asana, o Trello e o Write. São algumas mais populares, mas aqui tem uma infinidade de tarefas e aqui vai depender muito do fluxo. Tem também o Gira aqui, tá? Dá para colocar aqui nessa categoria, né? As ferramentas de teste para desenvolvimento, GitHub, enfim. Mas tem uma infinidade e aqui vai depender muito do fluxo de trabalho mesmo, né? Se você tem um fluxo mais orientado a projeto mesmo, talvez o Rack seja uma solução mais adequada. Se o fluxo é mais orientação a tarefa e Kanban, o Trello e o Asana podem ajudar um pouco melhor, né? Para engajamento de colaboradores, né? Colocamos aqui duas categorias. Trabalhar com uma ferramenta de rede social profissional, então tem a Social Base, Workplace aí, que são duas ferramentas. Ferramentas para feedback e gestão de pessoas, aí tem o Feeds e o CultureRocks aí como ferramentas legais. E aí já mais na operação, né? Mais de dia a dia, a gente tem algumas ferramentas de helpdesk, como o Zendesk, como o Movidesk e o Freshdesk ali, né? E aí acho que isso está bem na rotina aí das equipes de atendimento mesmo. Então, como extrair melhor dessas atividades, não só para ser uma caixa de e-mail compartilhada, mas para de fato usar workflows, usar algumas pequenas automações para facilitar o dia a dia do agente, né? Algumas ferramentas de CRM marketing, né? Aí tem o Leadlovers, o HubSpot, o Pipedrive e o RD mesmo. Controle de processo, a gente colocou o Pipefy aqui, porque ela é uma ferramenta mais geral de controle de processos, né? Então, você consegue modelar
alguns processos mais facilmente aí, usando o Pipefy e ter dados desse processo para você tomar decisão com seus colaboradores. E algumas ferramentas administrativas de ponto eletrônico, de timesheet, né, de fazer reporte de horas, enfim, quando você vende horas, quando você vende isso para o seu cliente é importante. E ferramentas de RP, Conta Azul, enfim, todas elas, lembrando sempre, né, tentando forçar para que todas sejam na nuvem. Por fim, aí, a última categoria de ferramentas, a gente está com a categoria de dashboards e BI, ou seja, montar dashboards em cima de bases de dados já estruturadas. A gente tem o Data Studio do Google e o Power BI como grandes exemplos. Para Analytics, a gente tem o Clipfolio, o próprio Analytics do Google aí, para gerar gráficos em tempo real, enfim. Performance corporativa, a gente tem o Stratus One aí e algumas outras ferramentas para análise de resultado e plano de ação e link com estratégia, indicadores, enfim. Também uma solução bacana. E análise de fluxo, a gente coloca a nossa própria ferramenta aí para ter essa visão de fluxo em tempo real, para que o líder tenha a visão aí do gargalo do processo dele em tempo real, né? Falando um pouquinho aqui sobre o futuro, pausa técnica aqui. Falando um pouquinho sobre o futuro, né? E depois da tempestade, o que vai acontecer. O que esperar do futuro? E aí eu vou soltar mais uma pesquisinha aqui. Então, são duas perguntinhas aí. Mais para saber, depois desse webinar, onde vocês acham que tem mais chance de melhoria, né? E também uma pesquisinha aí de satisfação, se você acha que esse conteúdo foi positivo para você ou não. Tá. Então, na nossa visão, né, o que esperar aí do futuro? Dificilmente a realidade das empresas, depois dessa crise, ela vai ser a mesma. E aí isso é tanto para o bem quanto, e aí de alguma forma, para o mal também. Mas com certeza a visão de produtividade e resultados será impactada. Acho que a gente vai ter muito mais interações orientadas a resultado e menos a esforço, porque as empresas vão perceber que é aí que está o diferencial, é aí que eu consigo evoluir o modelo de gestão do meu negócio, né? E provavelmente as adaptações de processos e de ferramentas aí, elas vão continuar. E aí, isso também vai impactar em muitas oportunidades aí, do ponto de vista de melhorar como a gente enxerga aí o dia a dia, né? Tanto a política também de home office nas empresas, com certeza depois disso vai ser flexibilizada, né? As pessoas vão entender que o home office é um tabu um pouco menor do que imaginavam antes, porque afinal de contas as coisas resolviam, né? As coisas se resolveram de alguma forma, tirando todo o aspecto, vamos falar assim, fora da empresa, né? De cliente querendo cancelar e todo esse problema de crise aí, mas vai existir uma tolerância maior. Outra coisa é, se você tem um processo, alguma entrega do seu time que era online e o seu cliente virava um pouco o nariz aí, provavelmente ele vai rever essa posição, porque afinal de contas as coisas funcionaram ao longo do tempo, né? Nesse período de quarentena aí as coisas continuaram acontecendo, a gente mesmo da Deskflows continua atendendo nossos clientes da mesma maneira, se não melhor, porque agora a gente consegue controlar melhor as interrupções e consegue focar mais nas atividades que a gente tem que executar. Então vai existir uma maior tolerância aí com as entregas online, né? Então pensa um pouquinho como as ofertas aí, ou de onboarding, ou até de atendimento, como que essas ofertas podem sofrer melhorias, né? E mudanças aí. E eu acho que uma coisa muito importante é que o aspecto humano das organizações vai ser muito mais valorizado, né? As interações humanas. E aí, não é só do ponto de vista de execução de processo, enfim, mas as interações humanas vão ser muito mais valorizadas a partir de agora. A gente acredita muito nisso.
tanto profissionais como também pessoais. Acho que muita gente aí está com saudade de dar um abraço em muita gente. Então, a gente não dava tanto valor para isso durante nossa jornada aí, muito provavelmente, ou dava menos valor do que dá agora, né? Falando um pouquinho aí sobre a Desk Flows, né, bem rapidamente, a gente acredita que equipes produtivas são equipes que geram mais resultados, que têm pessoas mais felizes e menos estressadas também, porque elas têm uma visão e um controle maior do que elas executam no dia a dia. Então, como que a gente pode ajudá-los, né? A gente tem uma ferramenta para controle de filas de atendimento e de processos no geral, onde em tempo real você consegue ver onde está o gargalo do processo e pode agir, né, em cima desse gargalo. A gente ministra workshops também, então a gente tem um workshop específico sobre produtividade de atendimento, a gente fala algumas estratégias aí que a gente consegue aplicar, né, para transformar o time num time mais produtivo. E também temos workshops de estruturação de métricas, de como estruturar métricas de atendimento e como acompanhar essas métricas ao longo do tempo, né? Todos os workshops nossos, a gente não tem workshop, a gente tem uma linha padrão, mas não é um workshop padrão, não dou o mesmo workshop para todos, é bem em cima da realidade de cada um, né? Sobre consultoria, a gente trabalha com serviço de modelagem de processo, implantação e otimização de ferramentas e análise de dados. Então, a gente é agnóstico de ferramenta, né? A gente usa a ferramenta que o cliente precisar, mas a gente acaba trabalhando com implantação e integração dessas ferramentas para que o dia a dia dos nossos clientes seja um pouco mais tranquilo, né? A gente se posiciona muito como aí uma equipe de melhoria sob demanda na nossa consultoria, né? A gente trabalha muito menos alocado e muito mais trabalhando numa lista de entregas, tá? Pessoal, acho que o que a gente tinha de conteúdo para passar aí nesse webinar é esse. A pesquisa aí final ainda está no ar, então quem puder responder, por favor, responda. E aí a gente está aberto aqui para dúvidas e perguntas, eu estou à disposição. Esse QR Code aí é para o meu LinkedIn, estou à disposição para ajudar da maneira que for aí, como vocês quiserem. Se quiserem entender um pouco mais nossa experiência com trabalho remoto, afinal a Deskflows nasceu remota e vai permanecer remota por um bom tempo aí. Acho que é remota para sempre, na verdade. Mas fiquem à vontade aí para fazer qualquer pergunta e qualquer comentário aí.